Vamos lá então, mais uma vez, falar um pouco de mercado financeiro. Eu acho que as pessoas hoje, quando olham nosso Instagram ou quando vê algum vídeo nosso, pensa assim, cara, eu quero viver isso, eu quero fazer isso. E é motivador isso, né? A gente enxergar alguém que deu certo no mercado financeiro. Mas o processo de você chegar a ter, vamos dizer assim, os seus primeiros resultados consistentes no mercado financeiro, resultados consistentes, não apenas ter um resultado em uma semana, em um mês, mas resultado consistente, resultado aonde que você começa a construir um padrão de vida, resultados aonde que você consegue aumentar o seu padrão de vida por causa do mercado financeiro, por causa daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz todos os dias, que é operar o mercado financeiro, o day trade. Então, o intraday, você conseguir viver de operações diárias na renda variável, isso não mexe com você apenas psicologicamente, mexe com você em todas as áreas da tua vida, espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, vai mexer em todas as áreas. Eu não sei, assim, de forma concreta, explicar o que é viver o day trader. Eu não consigo explicar. Só sei dizer que quem vive o day trade, quem vive a renda variável, o mercado financeiro todos os dias, essa pessoa, com certeza, ela tem o mérito de ser o 1% nesse mercado. As pessoas sempre vêm com esse julgamento ou com essa estatística, né? Ah, porque 99% ou 95% das pessoas não dão certo no mercado financeiro. É verdade, é verdade, é verdade. E é extremamente verdade. E eu acho que as pessoas deveriam respeitar esses 5% ou esses 1%. Porque viver a renda variável, viver o mercado financeiro, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Quem está buscando dinheiro rápido são os primeiros eliminados. Quem está com as suas emoções à flor da pele, quem está passando por dificuldade financeira, são os segundos eliminados. Eu não quero botar aqui um ranking de eliminação, mas se eu fosse fazer isso, teria uma sequência gigantesca de eliminações de pessoas que vêm para o mercado financeiro, e eu não estou falando apenas de forma, de vir para o mercado de forma despreparado, porque todos nós chegamos aqui despreparados. Agora, o despreparo, ele tem que ser por um período. E é esse período que faz com que mais pessoas sejam eliminadas do mercado financeiro. Então hoje depois de alguns anos operando no mercado financeiro, alguns anos vivendo de mercado financeiro, alguns anos tendo prejuízos no mercado financeiro, alguns anos ensinando sobre o mercado financeiro, eu consigo ter respaldo e autoridade para falar que, com certeza, o mercado financeiro, o day trade, a renda variável, não é para qualquer um. E eu posso dizer para quem é isso. Para quem é esse estilo de vida? Para quem está disposto a se tornar o 1%. Para quem está disposto a viver algo diferente. Para quem está disposto a pagar o preço. E eu não estou falando preço financeiro, hein? Se fosse preço financeiro, muito mais pessoas viveriam de mercado financeiro. Mas não é preço financeiro, não. O preço do day trade é ele não desistir quando parece que nada dá certo, cara. O preço mais caro que o trader paga é pensar em desistir, é achar que não vai dar certo porque parece que tudo que ele tenta fazer tá dando errado, parece que as horas que ele estudou, quando ele vai pra frente do gráfico, ele fica nervoso. Cara, eu vou falar uma coisa rasgada aqui. O day trade, o trader mesmo, o cara que vive o mercado financeiro, cara, quando chega às 9 horas, dá vontade de ir no banheiro, o cara fica tremendo. Isso é viver o trade. Eu quantas vezes liguei o computador, 9 horas, nossa, a barriga já fazia já dava aquele negócio assim, corre pro banheiro. Isso é viver o trade. Essas experiências. Eu tô falando com quem? Eu tô falando com quem tá passando por isso. Eu tô falando com quem que tá começando a viver isso. Você com aquela expectativa, hoje vai dar certo, hoje vai dar certo, hoje vai dar certo. Você nem sonha que hoje é o dia de fúria. Você nem sonha que hoje você vai perder.
Você nem sonha que hoje você vai ter que ter emocional para aceitar a perca. Então, eu digo que quem vive o mercado financeiro, quem vive o day trade na prática, são as pessoas mais fortes emocionalmente. Por que que nós, depois de algum período, depois de algum tempo no mercado financeiro, se entregamos a ensinar outras pessoas? Porque isso nos ajuda como trade. Isso nos ajuda isso nos ajuda na nossa performance. Entendeu? Então, quando a gente, vamos dizer assim, pratica algo que dá certo, cara, eu consegui fazer dar certo isso aqui. Perfeito. Agora eu preciso validar isso. Como que eu vou validar isso? Eu preciso que outra pessoa faça o que eu estou fazendo. E essa pessoa faz e repete, dá certo, repete, dá certo. Aí nasce a ideia de a gente começar a treinar outras pessoas. Então eu sempre digo assim que eu mesmo sou mentor de mentores. Porque o mercado financeiro aqui no Brasil hoje, ele é um bebê. Né? O mercado financeiro é um bebê. Ele é tipo assim, ele é muito promissor, ele tem muito a crescer ainda. Agora, o que temos que entender de fato é o seguinte: o porquê que muitas pessoas não conseguem viver de mercado financeiro. Elas não conseguem viver de mercado financeiro porque o mercado financeiro ele é o espelho, ele é o teu espelho. Então vamos dizer assim, se você tem algum bloqueio emocional, se você tem algum problema emocional, algum gatilho, alguma trava, alguma coisa prendida em você, o mercado financeiro vai despertar isso em você, porque o mercado é uma das profissões que vai fazer você mais rápido mexer com os teus sentimentos, mexer com o teu emocional. Então são poucas as profissões que mexem com o teu emocional. Só profissões onde que envolve alta performance. Então um piloto de Fórmula 1, um piloto de avião, um piloto de moto. Então essas pessoas são a alta performance. Então somente quem mexe com alta performance consegue entender o que é de fato viver esse estilo de vida. Você está disposto a não somente financeiramente investir no mercado financeiro, mas emocionalmente? Porque eu sempre digo assim, ó, depois de alguns anos a gente consegue entender isso de fato, né? Eu sempre digo assim, aquilo que hoje eu vivo no mercado financeiro foi construído por muito trabalho, por trabalho duro. E muitas das vezes o trabalho duro não me trouxe resultado. Me trouxe frustração. Você imagina, você estudar o mercado, você se dedicar ao mercado. Horas, dias, semanas, e você ir para frente do computador e perder muito dinheiro. Isso é uma frustração gigante. Agora, o que faz com que eu continue fazendo isso? É um vício? O que é isso? É um vício? Pode ser um vício? Não. É o fato de entender que o maior problema, a maior dificuldade não está no mercado, não está no gráfico, está em mim. Então, o mercado vai te provocar você encontrar a sua melhor versão espiritual, emocional, física, financeira e diversas outras. Então, você, quando vem para o mercado financeiro, você precisa entender que a realidade que a gente vive hoje no mercado financeiro, ela é extremamente agressiva em todas as áreas da tua vida. E eu não falo isso para assustar, eu falo isso para que você saiba o quanto que você vai ter que se dedicar. Agora, se você quer continuar aonde que você tá tudo bem. Agora, traders que vivem o mercado financeiro todos os dias, eles não aceitam viver o que eles estão vivendo. Eu digo bem assim, até brinco, né, com isso. Brincava com um amigo meu e falava assim, que ele dizia assim pra mim, Alisson, tu não tem medo de perder tudo? E aí eu falava pra ele assim, eu não vou citar o nome dele, eu falava assim, cara, se eu perder tudo, eu já tô no lucro, porque eu não tinha nada antes de começar o mercado financeiro. Eu não tinha conhecimento sobre o mercado. Eu nunca tinha construído a quantidade de patrimônio que eu construí. Então, se por acaso acontecer de eu perder tudo, eu já sei como reconstruir. Pode ser mais difícil, pode ser que talvez não seja tão rápido quanto eu imagino que eu consiga construir de volta, mas eu já não tinha nada. Aquilo que eu estava vivendo
E isso eu não falo de modo ingrato, né? Eu não falo de modo ingrato, eu fui muito grato e eu sou muito grato pelas vezes que eu trabalhei em obra, pelas vezes que eu trabalhei em qualquer coisa que eu fui fazer, né? Até mesmo quando eu trabalhava no desmanche de carro, eu fui muito grato. Cada momento que eu estava lá, eu lembro do dia que eu fui contratado para trabalhar lá, então eu não conhecia mercado financeiro, então fui muito feliz. Eu e minha esposa comemoramos, foi muito legal. Então, tipo assim, eu sou muito grato por tudo que aconteceu. E eu sei que foi uma evolução. Agora, aonde eu quero chegar, aquilo que eu construí lá atrás não vai me levar para onde eu quero chegar. Então eu preciso entender que eu preciso investir mais em conhecimento. Eu preciso me conectar com pessoas que hoje faz aquilo que eu quero fazer. Então essa evolução ela é gradual, ela é graduativa, você vai evoluindo, né? Então toda vez que hoje eu sento na frente dos meus computadores para operar o mercado financeiro, eu mentalizo algo, eu falo algo, né? Eu não estou aqui para fazer dinheiro, eu estou aqui para fazer uma boa leitura do mercado, eu estou aqui para analisar o mercado, eu estou aqui para entender para onde que esse mercado vai, se ele vai para cima, se ele vai para baixo. Eu tenho um operacional, eu tenho uma estratégia. Eu preciso que tudo coopere para que eu tenha um dia bom de operação. E agora nós entramos num fator muito, como é que eu posso dizer? Um fator assim, um pouco mais extremo, né? Vamos dizer assim. E o dia que não for tão legal? E o dia que eu tomar um stop? Quanto que eu aceito de stop? E eu aceito aquilo de stop? E no outro dia, ou no mesmo dia, eu penso em recuperar aquilo? Então, o trader ele é muito mental. Se você conseguir controlar a tua mente, você consegue ser um bom trade. Eu acho que essa é a frase que eu posso terminar esse vídeo. Se você controla a tua mente, você consegue controlar, você consegue ser um trade de alta performance. Controle a mente e seja um trade de alta performance. Tamo junto, até depois do fim.